Oi, meu nome é Gustavo. Eu vou falar um pouco sobre o nosso grupo de Booktubers. O nosso grupo é composto por eu, Gustavo, Matheus e Victor. A gente vai falar um pouco sobre o livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela. E o que se sabe sobre o autor Drauzio Varela é que ele estudou medicina na Universidade de São Paulo, no início dos anos 70. Já como médico, ele começou a trabalhar com o professor Vicente Amato Neto, na área de moléstias infecciosas, no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos, dirigiu também como serviço de imunologia do Hospital de Câncer de São Paulo, de 1990 a 1992. Além do câncer, Drauzio Varela também estuda AIDS e já estudou sarcoma de Kaposi e em 1989 iniciou um trabalho no presídio do Carandiru, investigando a prevalência do vírus HIV nos detentos. Até 2002, ano em que o presídio foi desativado, trabalhou como médico voluntário no local. Varela chegou a idealizar uma revista em quadrinhos, O Vira-Lata, como parte do plano de prevenção à AIDS na cadeia. Em 1986, sob a orientação do radialista Fernando Vieira de Mello, iniciou as campanhas no rádio com o intuito de esclarecer a população sobre a AIDS e os métodos de prevenção. Além das campanhas de prevenção, Drauzio Varela também é escritor de ficção e não ficção, lançando em 1999 o livro Estação Carandiru, que conta sobre o seu trabalho com os presidiários do Carandiru. Virou best-seller e recebeu o prêmio Jabuti na categoria Não Ficção, na edição do ano de 2000. O que a imprensa conceituada diz sobre o livro? Segundo o jornal O Lambrense, Estação Carandiru, o massacre não foi solucionado. A partir das crônicas, o autor que trabalhou na casa de detenção em São Paulo como médico do presídio, Drauzio Varela retrata com felicidade a rotina, os esquemas e o sistema carcerário brasileiro. Mas em nenhum momento do livro faz questão de denunciar as más condições do presídio, e isso o autor deixa bem claro no início do livro, assim como ao longo da obra. Nem mesmo foi escrito com o intuito de defender ou comemorar a desgraça das vidas que estavam durante anos naquele local, conhecido como a maior prisão da América Latina, e que vivenciou o massacre que teve um alto número de mortos, sendo todos presidiários. Muito se discute sobre a história, sobre os verdadeiros culpados pelo final trágico que muitos presos enfrentaram na noite do massacre. Porém, a justiça não foi feita. Em meados do mês de abril de 2017, foi tomada uma medida de reabrir o caso para possivelmente julgar os responsáveis pela morte. Em nenhum momento a intenção do livro, ou mesmo de todas as memórias escritas pelos presos sobreviventes, instigaram ao leitor a sentir raiva da polícia, ou mesmo o sentimento de que ladrão tem que morrer, tem que ficar em uma cela lotada. Pelo contrário, o livro e todas as memórias lhe repreende a indignação ao respeito do que estamos fazendo, ao tentar corrigir os que foram julgados pela lei, e foram sentenciados a cumprir a pena. Esse assunto da Estação Carandiru é muito delicado, pois há os que defendem o sistema carcerário atual e há os que se sensibilizam pela decência que os presos vivem. Seja como for, o livro só quer retratar a realidade e a rotina, não almejam convocar militares na luta. E para entender melhor o livro, a gente pesquisou no Google, pois tinha muitas gírias da prisão, palavras que a gente não sabia, e o que significava na hora não fazia sentido. Olá pessoal, meu nome é Matheus e eu vim falar um pouco do livro Estação de Carandiru. Aconteceu em fatos reais, vou falar também um pouquinho dos benefícios que o livro traz e de curiosidade e outras coisas. Na época era a maior casa de detenção da América Latina. Mesmo a história do livro passando na cadeia traz benefícios importantes. Lá falava que tinha palestra, foi até uma cantora, se eu não me engano, famosa, chamada Rita, dando palestra junto com o Drauzio sobre a prevenção da AIDS.
mostrando camisinha, como se prevenir e outras coisas. Naquela época também estava bastante famosa injetando droga na veia de seringa, né? E transmitindo para os outros com a seringa cheia de sangue. Com isso, tinha várias doenças na cadeia, principalmente a tuberculose, e transmitindo para o povo que estava lá dentro, compartilhando cela, né? Uma das curiosidades também é que naquela época lá não tinha muito recurso, principalmente na cadeia. Aí ficava difícil de curar a doença, já que não tinha muito recurso para ajudar ele, né? E tinha que isolar também os outros que estavam contaminados. A coisa que eu destaco no livro era os presos, era dividido em pavilhão e cada um tinha seu grupinho lá, tipo uma gangue mesmo. E no pavilhão 5 era o mais barrotado, e aí ele recebia os presos jurados de morte, que arrumou confusão com os outros, né? Da outra cela, devendo droga. E tinha também os estrupadores que ficavam nesse daí, porque se descobrisse que tinha estrupado alguém, era morte na hora. Aí isolava eles também, junto com o Pavilhão 5. A narrativa também que eu tenho que falar sobre ela, eu gostei muito do meio pro final. Nossa, você não consegue parar de ler o livro, fica muito interessante. E no livro também tem várias cenas engraçadas. Uma delas era cavar um túnel e fugiram 63 homens, se eu não me engano. Só não fugiu mais porque tinha um meio gordinho que entalou o túnel e não deixou o povo que estava atrás passar. E na hora chegou o guarda e barrado tudo eles. Nisso ele teve que ser transferido para outra cela por causa de os companheiros estavam querendo matar ele. Colocaram até o apelido dele de Rolha. A parte do livro que eu destaco muito é um lá que era muito mulherengo. Na prisão, ele levou a sua amante e sua esposa no mesmo dia de visita. E isso significa meio que parece muito com meus amigos, muito mulherengo. Então, o livro foi uma ideia bem legal do Drauzio Varela, passando todo o conhecimento da prisão, foi algo bem original, porque ele e as pessoas que viveram aquilo são as únicas que vão entender realmente o que se passava lá. E ele pegar todo o acontecimento e tornar um livro foi algo bem criativo, assim, passando uma visão de algo que tem há muito tempo, mas ninguém sabe tão detalhadamente igual ele passou, né? Com os presos falando e tudo. No começo o livro chega a ser bem chato, mas do meio ali pro final fica bem interessante de se ler. E não precisa, tipo, de uma linguagem muito avançada para entender o livro. Usa bastante gíria dos prisioneiros, mas nada tão além assim. Mas se soubesse, assim, seria até bom, porque não precisava ficar pesquisando. O texto fluiu bem legal, foi interessante. Com isso tudo foi bem estruturado, falando todo o detalhe da cela, como funcionava, as histórias dos presos, tudo bem detalhado. Fala tudo até da unha do prisioneiro se deixar. E o autor, ele foi bem coloquial com a linguagem, passando tipo assim, o autor está bem adequado com a linguagem que o ambiente necessitava, né? Com todas as gírias dos prisioneiros, e foi bem escrita de acordo com o que eles falam, é bem adequado ao gênero que quer passar. E a história é narrada em terceira pessoa, assim tem muito ponto de vista, porque são vários personagens, cada hora tem um preso falando da sua história, que dura um capítulo, 2 capítulos.
Aí vem o narrador que é um pouco intrometido, né? Que ele fala também do seu ponto de vista, vários acontecimentos. E assim vai intercalando o prisioneiro, o autor, e vai se estruturando a história que se passava lá no Carandiru. E todos os personagens são bem interessantes, contando as histórias, são bem carismáticos, passa algo bem diferente. Pensa que na prisão, aquelas pessoas chatas, bravas, né? Bem carismáticas, suas histórias, história bem engraçada. Cada um com sua característica também, né? Tem uns que são mais sérios, mais falavam ali. E os diálogos são todos bem reais, né? Porque era a fala do prisioneiro mesmo, o Drauzio Varela. Ele não deixava passar nada. E assim foi se estruturando o livro e foi algo bem interessante para quem tem interesse no meio de algo de prisão, entender como funciona tudo. Uma das relações que o livro traz do passado com os dias atuais, com certeza é a AIDS. Antes era bem mais transmitível, tinha muito mais pessoas contaminadas, a doença era nova, né? E hoje em dia também tem bastante gente contaminada, mas tem alguns recursos que podem ajudar a não piorar os sintomas. Uma visão que o leitor passa também, que ele discute bastante no livro, um tema é sobre as drogas, principalmente as injetáveis na veia, cocaína, qualquer tipo de droga. Ele passa a visão que só prejudica a saúde e a família também, a sua relação. O que o autor pretende mostrar ao leitor e qual sua provável intenção? O autor tenta mostrar como é a vida na prisão, falando a realidade de cada prisioneiro, com a intenção de mostrar que a vida lá dentro não é fácil. Assim, sabendo de tudo isso que passa lá dentro, ninguém deseja estar num lugar desse e pensar antes de fazer algo errado, correndo o risco de parar numa prisão. O que a leitura me lembrou foi de um documentário, O Carandiru, que conta e mostra a história do massacre, e também me lembrou da rebelião de Alcatraz, uma colônia correcional da ilha da Anchieta, em Ubatuba, onde dizem que 108 detentos, 8 soldados e 2 funcionários foram mortos, mas não se sabe ao certo o número total das vítimas. E também um fato real que aconteceu é um amigo que passou 10 anos na cadeia. Ele contava muitas histórias parecidas ao que o livro conta, tipo o que faziam os estupradores com quem, como era a lei lá dentro, como cada um se comportava por ter pessoas de gangue rival, e dizia que não desejava aquilo nem para o seu pior inimigo. A vida lá dentro é coisa de louco. A comparação que a gente fez foi a comparação entre o Carandiru e a rebelião da Anchieta. O Carandiru foi um massacre onde 74 policiais invadiram a prisão e executaram 111 presidiários. Já a rebelião da Anchieta foi um confronto ocorrido no dia 20 de junho de 1952 entre as forças brasileiras e os prisioneiros, que tentaram fugir. Foi uma das maiores rebeliões da história, ficando conhecida como a Rebelião de Alcatraz, onde teve 118 vítimas. Eu recomendo esse livro para o público jovem e o público adulto. O público mais novo, assim, é muito pesado. Mas eu recomendo ainda mais para aquelas pessoas que são fãs de filme de prisão, sabe? Sou bem fã e gostei do livro bastante. E vai se interessar mais ainda em saber porque são histórias reais que acontecem na prisão. E algumas partes são bem chocantes e fortes. E também algumas partes que são bem engraçadas de ler. E eu julgo válido na leitura do livro foi a bondade do Drauzio Varela. De ser voluntário, né, na prisão, ser o voluntário médico e ajudar os presidiários, atendendo até 70 presos por dia. Muita coisa, né? Já que muitas pessoas não importam com o presidiário, as coisas que passam lá dentro, né? Mas mesmo assim eles continuam sendo um ser humano, sendo pessoas. Podem sair de lá e virar pessoas melhores. Drauzio fala do respeito de um para o outro, tendo um tratamento de igual para igual.